Bom dia a todos. A partir de agora, essa aula está sendo gravada e ela estará sendo disponibilizada lá no Google Classroom, tá certo? Para todos os estudantes do EREM Amauri de Medeiros. Com essa aula, a gente vai abordar sobre a nomenclatura dos prefixos e a gente vai utilizar justamente esses prefixos para saber o nome das substâncias orgânicas, tá? Tanto dos hidrocarbonetos como das demais substâncias, das classes oxigenadas, nitrogenadas, que a gente vai ver aí mais para frente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir desenhando aí cada uma das estruturas. Pronto, vamos lá. Então, a gente tem a primeira estrutura, que é a mais simples de todas, que é o CH3, tá? Daí alguém pode, mais atento, pode estar se perguntando assim, poxa, Aquiles, mas eu lembro que o carbono faz 4 ligações. Do jeito que está desenhado aí, eu tenho um carbono com 3 átomos de hidrogênio ligado a ele, e nada mais. Então, cadê a quarta ligação? Isso, pessoal, todas as suas ligações e precisa formar uma ligação extra. Essa ligação extra aqui vai acontecer justamente na cadeia carbônica. Então, a gente vai ter uma cadeia carbônica, tá? E aí, saindo dessa cadeia carbônica, ou ligando-se a essa cadeia carbônica, a gente vai ter justamente esse radical. Esse radical vai entrar na cadeia. A partir do momento que ele formou essa ligação, agora o carbono já tem as suas 4 ligações. As 3 com o hidrogênio e essa representada por esse traço com a cadeia carbônica. A partir desse momento, a gente deixa de chamar de radical e passa a chamar de ramificação. Então, quando é que eu chamo de radical, Aquiles? Quando ele ainda falta completar as 4 ligações. Então, aqui nesse exemplo, o carbono tem 3 ligações. E a quarta não está se ligando a ninguém. Por isso que ele é radical. A partir do momento que ele se liga à cadeia carbônica ou a um outro átomo de hidrogênio, ele deixa de ser chamado de radical. Se ele está ligado na cadeia carbônica, a gente vai chamar de ramificação. Se ele é a própria cadeia, a gente vai chamar de cadeia carbônica ou a própria molécula. Tá? Então, vamos ver aí mais alguns exemplos. Então, o mais simples de todos é com apenas um carbono, tá? A gente tem ainda com 2 carbonos, que é o CH3 ligado a um CH2 e ex-carbonos, que é o CH3, CH2, CH2. E a gente tem uma variedade enorme desses radicais, que eu vou começar a dar aqui todos para vocês. Pode parecer muito complicado no momento que a gente começar a dar nomes, tá? Mas não precisa você se preocupar, porque só tem 4 nomes que vocês têm que decorar. Tem muito professor que tem medo dessa palavra, né? Decorar, né? Mas é decorar mesmo, tá? Quando você está na alfabetização, você não aprende como é a letra A. Eu aprendi na escola que isso daqui é a letra A minúscula. Isso é a letra A maiúscula. Não, você não aprende isso, você decora, tá? O professor vai lá e vai dizer, ó, letra A, isso é A, isso é A, várias vezes, até você memorizar isso, até você entrar na sua cabeça. O aprender é um processo um pouco mais complexo, que não é apenas uma referência, apenas saber associar uma imagem a um nome, né? Que é o que vocês estão aprendendo agora, associando uma imagem, que é a imagem dos radicais, aos seus nomes, tá? Então, vocês têm que decorar. E aí, decorar quantos aqui? Vocês vão decorar 4 nomes. 4 nomes. Todos os outros, vocês vão utilizar justamente aquilo que vocês já decoraram antes. Isso aí é o que a gente chama de aprendizagem, né? Então, vocês vão fazer uma associação de coisas que vocês já conhecem com algo que a gente vai usar na aula de hoje, tá? Então, são só 4 palavrinhas que vocês têm que decorar, palavrinhas bem curtinhas, então, sem maiores dificuldades. Então, vamos lá. Esses 3 carbonos, eles podem estar todos os carbonos em linha, como é o caso, mas pode estar assim também, ó. Eu tenho 2 carbonos, cada um ligado a 3 hidrogênios, e eles se ligam, e eles vão se ligar a um único carbono. E esse carbono é o que se liga à cadeia principal, tá? É uma outra possibilidade. Também são 3 carbonos, mas não são 3 carbonos em fila.
E aí eu posso ter com 4 carbonos, com 5. Vamos desenhar cada um desses exemplos. Com 4, por exemplo, existem várias possibilidades. A mais simples delas é quando eu tenho todos os carbonos em linha, um ligado no outro e esse último ligado à cadeia principal. Aí a gente tem exemplos mais complexos, né? Então a gente tem exemplos assim, parecido com o exemplo anterior. Eu tenho 2 carbonos, né? Cada um ligado a 3 hidrogênios que se ligam a um mesmo carbono. Esse cara se liga a um outro e ele se liga à cadeia principal. Então, aí é um caso típico de quê? Aí é um caso típico de também 4 carbonos, mas alinhados de uma forma diferente. Então, enquanto que eu tenho 4 linhas, eu tenho uma ramificação, né? Carbonos que se dividem para 2 lados equivalentes. Eu posso também ter essa situação aqui, ó, de todos estarem em linha, mas ainda assim ser diferente. Como assim diferente? Apesar de todos eles estarem em linha, não é o carbono da ponta que se liga na cadeia principal. Aqui é o carbono do lado. Eu botei como sendo esse, mas poderia ser muito bem esse cara aqui do lado. Daria exatamente no mesmo, tá? Se eu pegar essa imagem e girar, né? Imagina um plano aí, tá? E aí você gira isso da seguinte maneira. Você pega esse carbono, esse lado da molécula e joga para cá. Automaticamente esse lado vem para o outro lado de cá. Então, o que vai acontecer? O carbono que se ligava na cadeia principal, ao invés de ser o do meio, mas para o lado direito, vai passar a ser o do meio para o lado esquerdo. Então, eu estou explicando isso para vocês, porque na prática, ser esse carbono daqui ou do lado não tem a menor diferença. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não sei se está claro aí. Talvez, se não tiver ficado claro para alguém, a gente pode interromper a transmissão aí, vocês olharem aqui para a minha tela. Deixa eu mostrar aqui para a tela. Vamos lá. Vamos para não ter dúvida, né? Olha aqui para a minha imagem. Todo mundo aí olhando para a minha câmera? Estão vendo que eu uso uma canetinha aqui para dar aula para vocês? Eu não sei se dá para ver aí, ó. Mas essa canetinha, ela tem 2 botões aqui, ó. Um botão, outro botão. Esses botões servem para apagar, tá? E aí, o que acontece? Quando vocês verem a canetinha aí, esses botões estão para um dos lados de vocês. Diz aí para mim, na imagem que vocês estão vendo, esses botões estão para o lado direito ou para o lado esquerdo? Diz aí para mim. Ou a ponta da caneta, né? Se ficar mais fácil de ver, né? A ponta da caneta. Tem uma ponta e a base, né? A ponta dela tá para que lado? Lado esquerdo de vocês? Engraçado, né? Para mim, a imagem aparece para o lado direito, né? Ela aparece como se tivesse a minha esquerda, mas olhando para a imagem, para mim que estou olhando de frente para a imagem, parece que está do lado direito. Mas o fato é que agora eu vou fazer isso, ó, presta bem atenção. Eu estou girando a caneta para o outro lado, tá? Não deixou de ser a mesma caneta, né? É a mesma caneta. Mas o que acontece agora? A ponta dessa caneta e, consequentemente, os seus botões estão apontados para o outro lado. A minha pergunta para vocês é, deixou de ser a mesma caneta? É agora um outro objeto diferente, com características diferentes? Ou é a mesma caneta? A mesma caneta, né? Então, é a mesma coisa que acontece lá com aquela molécula. Então, se eu tenho nessa molécula esse carbono daqui, né? Não da ponta, mas esse carbono daqui fazendo a ligação com a cadeia principal, se a gente girar a caneta, ou melhor, girar a molécula, o carbono que antes estava mais para o lado esquerdo de vocês, agora está mais para o lado direito, né? E continua sendo a mesma molécula. Então, é exatamente o que vai acontecer lá. Tá? Então, não interessa se são 4 carbonos, não interessa qual dos dois forma a ligação. É exatamente a mesma coisa, dá no mesmo, tá? Porque se você girar para um lado ou para o outro, eles são rigorosamente iguais, tá? Então, dito isto, agora a gente vai voltar lá para a nossa aula, tá? Então, vamos voltar lá para a aula. Para a aula não, né? Para as anotações. Então, acredito aí que já apareceu aí para vocês, tá? Então, se eu tivesse desenhado esse exemplo aqui, ó, para ficar ainda mais claro, se eu tivesse desenhado esse exemplo, CH2 e CH3, eles seriam rigorosamente iguais, né? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Ao invés de o carbono do meio, que forma a ligação, ser
o da esquerda de vocês, na verdade, agora é o da direita. Isso aqui nada mais é do que uma molécula sendo girada. Ela foi girada para você enxergar ela por uma outra posição, mas não deixou de ser a mesma substância, tá? Então, se eu desenhar o exemplo da direita ou o exemplo da esquerda, dá exatamente no mesmo, tá? Então, vamos desfazer isso aqui. Não precisa a gente repetir dois desenhos iguais. E vamos para o próximo exemplo. Uma outra possibilidade é essa daqui, ó. Ter ainda 4 carbonos. Só que aí, o carbono que se liga à cadeia principal, que é esse cara aqui, ele está ligado a um total de outros 3 carbonos, tá? Então, ele se liga aos 3. Então, não tem mais aquela combinação de fileira, como a gente tinha antes. Então, isso já é uma nova ramificação, ou um novo radical. E assim por diante, tá? Deixa eu continuar colocando mais alguns exemplos. A gente vai ter que lembrar de vários desses exemplos nas nossas aulas. Então, eu posso ter um exemplo com 5 carbonos. A partir daí eu vou simplificar, tá? Eu não vou ficar colocando todos os exemplos. Até 4 carbonos eu desenhei todas as possibilidades. A partir de 5 em diante, eu não vou fazer mais isso, porque não vale tanto a pena. Então, ó, eu tenho essa aqui, possibilidade, ó. CH2, CH2, CH2 e mais um. Pronto, aí eu tenho 5 carbonos no total. Agora vamos desenhar com 6. E aí eu vou fazer isso de uma forma mais simplificada, né? Como é que eu faço isso? Então, vendo que no exemplo de cima eu desenhei o CH2 4 vezes. Os 3 aqui, ó, são rigorosamente iguais. O da ponta é um pouquinho diferente, porque além de ter o CH2, ele tem uma ligação com a cadeia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar entre parênteses o CH2 e vai colocar um número aqui que indica quantos dele eu quero. Aqui eu usei 3, ó. 3 iguaizinhos. Aqui eu vou usar 4, tá? E por fim, ele vai se ligar a outro CH2 que se liga à cadeia principal. Com isso, gente, eu quero representar que eu tenho 6 carbonos ligados em fila. Ó, um carbono que se liga a um CH2, que se liga a outro CH2 e a outro, quantas vezes? 4 vezes. Então, eu tenho 4 carbonos contabilizados aqui, com mais um aqui, 5. Com mais esse, 6. E aí eu vou fazendo para todos os meus exemplos. Aqui, mas e se eu quiser desenhar aqui, ó, um por um? Não tem problema nenhum. Nenhum, tá? Mas lembra que você não vai ficar desenhando em prova de SSA, na sua prova da escola, na prova do Enem. Nessas provas já vão vir as estruturas prontas, você só tem que marcar X. Lá, o normal é que quando a gente tem muitos carbonos assim, eles representem desse jeito aqui, com parênteses e um número, tá? Então, a gente vai sempre treinar do jeito que é mais comum. Então, aqui, ó, eu tenho 5 CH2 em fileira, que se liga a mais um CH2, que se liga à cadeia principal. Nesse exemplo aqui, eu tenho um total de 7 carbonos, né? Então, agora eu vou desenhar um exemplo com 8 carbonos, né? Com CH2, 6, CH2, e um exemplo com 9 e com 10. Com 10 a gente encerra, tá? Existe com mais? Existe com mais, mas a gente só vai visualizar aí até 10. Deve ser o suficiente para a gente. Se em algum caso aí a gente achar que não vai ser o suficiente, em alguma questão que possa aparecer, a gente fala sobre essas, mas normalmente não é necessário, tá? Então, CH2, 7, né? CH2. Então, aí, a gente tem, deixa eu ampliar isso aqui para vocês. A gente tem aí, ó, um total de 9 carbonos, se vocês observarem, né? 7 aqui no centro, mais o da esquerda 8, mais o da direita 9, tá? E agora, a gente vai para o nosso último exemplo. Existem mais possibilidades, mas só vamos até aí. Então, essa é a possibilidade. Cada uma dessas estruturas, gente, tem um nome. Cada uma tem um nome. E a gente vai aprender esses nomes agora. E esses nomes é aquele que eu havia falado para vocês. 4 deles vocês precisam literalmente decorar, enquanto que todos os demais serão mais fáceis, porque a gente vai sempre fazer uma associação com alguma coisa que a gente já conhece, tá? Então, vamos começar a dar nomes para esses caras. Deixa eu trocar aqui a minha canetinha. Pronto. Então, como é que a gente chama? Aliás, antes de trocar a canetinha, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dar nomes a eles.
tá? Então, como é que a gente chama esses caras? Vamos digitar que é mais negócio, né? Então, esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de MET, tá? O prefixo desse cara aí é MET. O prefixo do cara de baixo é ET. O prefixo do cara de baixo é PROP. E esse outro aqui, eu vou pular o de lá, é BUT, tá? Então, a gente precisa saber todos esses nomes aí, beleza? MET para 1 carbono, ET para 2 carbonos, PROP se forem 3 e BUT se forem 4. Só 4 palavrinhas, tá? Eu vou pedir para que você repita para mim, não acho que é bobagem, tá? Faça isso. Agora, obviamente, com todo mundo... Ah, não, vai, vamos lá. Todo mundo com o áudio ligado. Liga todo mundo o microfone aí. Quando eu disser já, a gente vai repetir aí um por um, tá? Todo mundo ligando o microfone. Mais uma razão por uma boa causa. Vamos lá. Ligando o microfone. Quem não ligar, eu já sei ligado aí. Foi... Olha aí. Então vamos lá. Tá certo? Nome a todos que eu ver aqui. Tá ativo na aula. Da aula. Eu vou monitorar todo mundo que está prestando atenção e quem não está. Tá. Pronto, vamos lá. Então, repita comigo aí. Não deixe de repetir não, que isso é importante para a memorização. Primeiro exemplo. Vamos lá. MET. Não ouvi ninguém, hein? Depois do meu 3, todo mundo diz. 3. Primeiro carbono, primeiro exemplo. Tá dando uma travada. Vamos lá. 1, 2, 3 e... MET. Muito bem. Exemplo, com 2 carbonos. Depois do 3. 1, 2, 3. Ô, professor, não Muito tô bem. entendendo nada Terceiro... não, porque tá travando. Tá travando muito. Quem foi primeiro? É porque é muito áudio ligado. É muito essa áudio ligado aí começa a travar. E a gente das câmeras, né? Se todo mundo ligar as câmeras, fica um negócio tenso. Mas vamos lá, só mais um pouquinho, a gente já vai ligar, tá? Terceiro exemplo, com 3 carbonos, tá? Como é que faz o 3? 1, 2, 3. Qual o nome? Próprio. Pronto, muito bem. E o quarto e último exemplo, que a gente tem que decorar, o carbono se chama 1, 2, 3. Pronto, muito bem. Pronto, todo mundo pode fechar o microfone. Fim dessa agonia. Testem aí, para a gente tornar a aula mais tranquila de novo. Deixa eu ler que tem umas mensagens aqui, tá? Beleza, ok. Aí, pessoal que teve problema para ligar o microfone aí, ok. Arthur, no momento que você sair, está sendo registrado. Eu vou mandar um print para vocês no final dessa aula de como a chamada é feita, tá? Então, quem sair durante a aula vai ter a aula marcada como presente até a hora que ficou presente, tá? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, o que acontece? Esses 4 nomes, essas 4 palavrinhas, vocês têm que decorar, tá? Então, MET, ET, PROP e BUT. MET para 1 carbono, ET para 2, 3 é PROP, 4 BUT. Daí em diante, veja, por que eu fiz isso para vocês? Porque é importante, aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente fala, a gente memoriza com muito mais facilidade. Então, fica a dica de estudo aí para vocês. Se você lê um livro e logo em seguida esquece, né, depois de um tempo esquece rapidamente aquilo que você leu no livro, faça essa experiência, leia em voz alta, né?
o livro tal diz assim, assim. Leia em voz alta, né? Pode parecer meio louco isso aí, mas o fato de você estar verbalizando facilita o processo de memorização, tá? Então, ó, MET para um carbono, ET para 2, PROP para 3 e BUT para 4. A gente vai usar muito isso daqui para frente, então a gente precisa que vocês memorizem. Os demais exemplos, você não vai precisar, porque é tudo título de campeonato. Então, imagina aí, um time que foi 5 vezes campeão, a gente chama penta, né? Então, nesse cara aqui, ó, que já tem 5 carbonos, a gente vai chamar aí de pente, sem o A, tá? Como se fosse o penta, mas sem o A. O que tem 6 carbonos, a gente já vai chamar de hex, tá? De hexacampeão, né? E assim por diante. Então, quem tem 7 campeonatos, a gente chama de heptacampeão, né? Então, lembra a mesma lógica, sem o A. Quem tem 8 campeonatos, ou melhor, 8 carbonos, a gente chama de octa, só que sem o A. Quem tem 9, a gente chama de nona, sem o A. E quem tem 10, a gente vai chamar de deca, ou seja, sem o A aí também, tá? Então, 4 palavrinhas a gente tem que realmente decorar. Não tem nada a ver com nada do que a gente já tenha visto até agora na nossa vida. Então, um carbono MET, 2 carbonos ET, sem o M de Maria, né? Só o ET, com 2 carbonos, com 3 carbonos PROP e com 4 carbonos BUT, tá? Aí você pode perguntar, Aquiles, mas eu vi que você pulou alguns exemplos. Esses alguns exemplos, eles seguem a mesma lógica que a gente já aprendeu e tem mais um detalhezinho, tá? Vamos aprender que detalhezinho é esse? Veja, esses que eu botei só o nome, a gente pode chamar eles de N-prop, tá? Esse N é binormal. Ou eu posso simplesmente não usar esse N. Esse N, ele é facultativo. Eu vou até marcar aqui essa letra com uma nova coloração, tá? Esse N, ele é facultativo. Eu posso utilizá-lo ou não. Então, eu posso escrever aqui, ó, por exemplo, o N-butil, tá? Ou eu simplesmente, N-but, aliás, ou simplesmente but. Mesma coisa com o pente, com o hex e assim por diante. Quando que eu uso isso? Quando é cadeia normal, quando eu tenho um carbono atrás do outro. Não é o caso desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eles têm 3 carbonos, mas os 3 carbonos não estão em fila, como é o exemplo de baixo. Então, como é que vai chamar eles? Vai chamar de prop, tá? Só que antes do prop, eu escrever aí, ó, um iso. Iso, tá? Simplesmente iso. E esse iso vai justamente mostrar como é que os carbonos estão ligados, como é que esses 3 carbonos, já que é prop, né, estão ligados uns aos outros. Esse iso, gente, vem de igualdade, de equivalência. Então, só pegando algumas expressões que vocês ouvem aí na escola, né, com outros professores. Então, por exemplo, uma expressão que se ouve nas matérias de humanas, por exemplo, nas disciplinas de sociologia, de filosofia, é muito comum eles falarem em isonomia, né? Então, eu quero isonomia na classe, né? Isonomia de tratamento entre os alunos. O que significa isso? Iso aí vai dar a ideia de igualdade, né? Então, independente de quem é o estudante, se é o caso, né? Isonomia, né? Igualdade para os nomes, né? Então, não importa se é o estudante fulano ou o estudante beltrano, eu vou tratá-los de forma equivalente. Na aula de física, o professor usa uma expressão aí que pode ser várias, né? Isovolumétrica, né? O que isso quer dizer? Iso igual, né? Volumétrica, volume. Então, mesmo volume, né? Então, eu tenho 2 recipientes isovolumétricos, ou seja, 2 recipientes que têm o mesmo volume. Então, esse iso, gente, quer dizer igual. Vocês lembram da expressão usada em matemática? Vocês ouviram muito essa expressão, tá? Triângulo isósceles. Já ouviram essa expressão aí? Você lembra, Wilson, ou algum outro estudante, vocês lembram o significado de isósceles? Triângulo isósceles? Se tem o iso, né? Já dei a dica, né? Se tem triângulo isósceles, o triângulo se refere aos 3 lados, o iso quer dizer que os lados são iguais, né? Ou seja, o tamanho dos lados, eles são iguais, tá? Então, esse iso quer dizer igualdade. Aí talvez alguém possa se perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o nosso exemplo? Respondo para vocês já já. Deixa eu só responder uma pergunta de Daniel. Daniel pergunta se for fazer
fazer uma prova em outra língua, as nomenclaturas seriam as mesmas? Depende, Daniel. Se você for fazer uma prova em chinês, em russo, as letras, né, os caracteres são completamente diferentes. Então, deve ser uma loucura. Agora, na língua inglesa, né, pelo menos, por exemplo, se você vai participar de uma Olimpíada Internacional de Química, a prova é em inglês. Os nomes praticamente são os mesmos, né? Então, muda uma letrinha ou outra de forma que você consegue saber a que substância se trata. Então, por exemplo, quem estava na aula online, presencial, aliás, viu que tem compostos lá que se chamam de metano, por exemplo. Foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, é o primeiro que vai ser visto no online, na aula de sexta-feira. Metano. Então, M-E-T-A-N-O. M-E-T-A-N-O. No inglês, a única coisa que muda é a última letra, que ao invés de ser O, é E. Então, a mudança, Daniel, ela é muito insignificante comparada à língua inglesa, tá? Então, consequentemente, não te impede de interpretar. Agora, se você está utilizando caracteres em chinês, né, que são completamente diferentes das letras que nós utilizamos, então aí a coisa deve ficar, consequentemente, mais complicada. Pode ser até que lá, na aula normal, eles utilizem até as letras que a gente usa normalmente. Não, confesso a você que não sei. Mas, dentro da química, a linguagem para unir os químicos, na ciência de maneira geral, é o inglês, tá? Então, se eu quero escrever um texto de química e eu quero que todo mundo entenda, que todo mundo tenha acesso a esse texto, eu escrevo ele em inglês. E, no inglês, essa nomenclatura não é significativamente diferente. Tranquilo? Alguém perguntou aí se até o boot fica igual. Eu acho que você está falando da língua inglesa, você fala, João Pedro? No caso do boot, seria, por exemplo, butano, né? Então, ao invés de ser O no final, seria O, butane. Né? Então, claro, muda a pronúncia, né? Butane, mas, enfim. A única mudança na grafia é que no final do O, ao invés de ser O, passa a ser E. Isso vale para o MET, para o ET, para o próprio, para o boot. Mas o prefixo, que é o que eu estou ensinando para vocês, ele permanece rigorosamente o mesmo, tá? Não se modifica, pelo menos não em relação à língua inglesa. Então, por que está esse ISO, gente? Porque eu tenho os 3 carbonos e o carbono que vai se ligar à cadeia principal, quem é o carbono que se liga à cadeia principal? É esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ele liga a 2 lados iguais, ó. CH3 para um lado, CH3 para o outro. Por isso que a gente chama de isoprop. Prop para dizer que são 3 carbonos e iso, porque eles se separam em 2 lados iguais, tá? Vê que esse exemplo aqui é a mesma coisa. Eu tenho 4 carbonos no total, né? E quando chega na pontinha, um desses carbonos se dividem para 2 lados iguais, CH3 e CH3. Então, se é a mesma lógica, ao invés de chamar esse composto aí apenas de boot, simplesmente de boot, eu vou chamar ele de isoboot, tá? Isoboot. O que significa, então, esse isoboot aí? Significa que eu tenho 4 carbonos, mas que na extremidade, a pontinha vai se dividir para 2 lados iguais, CH3 para um lado e CH3 para o outro. Eventualmente, pode aparecer na prova de vocês, não escrito U, iso, tá? Pode aparecer só o I. I-boot. Mas esse só o I, você já sabe que é a mesma coisa que escrever iso. É uma simplificação, tá? Já no exemplo de baixo, ó, eu também tenho 4 carbonos, eu também tenho eles em fila. Então, em princípio, também deve ser boot. Mas não é N-boot, porque eu não tenho os 4 em fila e o da ponta se ligando à cadeia principal. É um dos caras do meio. Aí a gente chama isso de sec-boot, tá? Por que, Aquiles, o sec-boot? Esse sec vem de secundário. Vocês já aprenderam o que é um carbono secundário, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui, tá? Esse é o carbono que se liga... Opa! Esse é o carbono que se liga... Deixa eu marcar ele aqui. Opa, não está marcando do jeito que eu quero. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vou marcar assim mesmo, manualmente.
Então, esse carbono aqui, né, esse carbono aqui, ele está se ligando a 2 carbonos, um para a esquerda e outro para a direita. Então, a gente diz que ele é um carbono secundário. Lembra disso? Primário é um carbono que se liga a outro carbono. Secundário é um carbono que se liga a 2 carbonos. Terciário que se liga a 3 e quaternário que se liga a 4. Então, aqui eu tenho um carbono que é secundário, que se liga a 2 carbonos, e é ele quem se liga à cadeia principal. Por isso que a gente vai dar o nome aqui, ó, de sec-but, tá? A gente vai chamar aqui de sec-but, ou seja, são 4 carbonos, e desses 4, aquele que se liga à cadeia aqui, ó, com 4 carbonos, não faria sentido chamar ele de sec. Se você observar, nenhum carbono aí é secundário. O CH3 e o CH2, cada um deles só se liga a um carbono. Então, todos são primários. E esse cara aqui do meio, ele se liga a 3 carbonos. Então, ele é terciário. Se liga ao CH3, já sabe que tem que ser essa estrutura. E a outra possibilidade é ter um terci-but, tá? Terci-but. Então, por que terci-but aqui? Porque o carbono que vai formar a ligação com a cadeia principal, ele é um carbono terciário. Vamos marcar ele aqui. Deixa eu marcar ele aqui. Esse carbonos, não é isso? Um para o lado direito de vocês, um para o lado esquerdo e outro para cima. Então, um total de 3 carbonos. Então, se ele está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Então, o nome dessa cadeia a gente vai chamar de terci-but, ou dessa estrutura, melhor dizendo, dessa ramificação, terci-but. Então, but porque são 4 carbonos no total e terci porque eles estão ligados de uma forma tal que o carbono que se liga ao carbono principal, ele é terciário, tá? Então, esses são os exemplos. Então, tem isso para 5 carbonos, tem isso para 6, mas a gente não vai ficar entrando em mais detalhes sobre isso. O que é preciso vocês saberem também? Quando se tratar de uma ramificação, ó, nomenclatura e ramificação. Ou seja, quando se tratar de uma ramificação, você vai usar o prefixo, foi o que a gente aprendeu agora, met, et, prop, but, e a gente vai somar isso com o io, tá? Então, esse io indica que é uma ramificação. Então, se eu estou me referindo a uma ramificação, então, metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil e assim por diante, tá? Se eu estou me referindo à cadeia principal, né? Então, deixa eu botar aqui. Vamos voltar aqui para a letra em preto. Então, se eu estou me referindo à cadeia principal, então, ó, nomenclatura e uma cadeia carbônica, aí como é que eu vou preencher isso? Eu vou simplesmente fazer prefixo mais um sufixo, tá? E aí esse sufixo vai depender de que tipo de substância é essa. Se é um alcano, por exemplo, o sufixo vai ser ano. Se é um alceno, o sufixo vai ser eno. Se é um álcool, pode ser anol, enol, inol, e assim por diante. Então, a única diferença é essa. Se essa estrutura ela é uma ramificação, eu acrescento o il. Pode até ser um ila, tá? Esse A aqui, ele é facultativo. Deixa eu botar entre parênteses. Aí, normalmente, não se usa o A. A gente se usa apenas o il, tá? E em relação à cadeia, a gente vai só usar o prefixo. O que é o prefixo? Lembra que tudo isso que a gente aprendeu é nome de prefixo? Met, et, n-prop, isoprop, n-but, isobut, tudo isso são o nome dos prefixos das cadeias carbônicas, tá? Então, eu recomendo a vocês que amanhã, pode ser hoje no final do dia, ou amanhã, tá? Vocês deem uma olhada novamente nessas anotações. Por que é importante que vocês deem uma olhada nisso? Porque vocês vão precisar, literalmente, fazer um trabalho de memorização. Tudo que a gente vai aprender mais, a conhecer
terem essas estruturas, sabe, presentes, tá? Então, se vocês não conseguirem fazer essa associação, a gente vai se complicar. Tranquilo? Deu para acompanhar direitinho aí? Alguém na aula comigo aí ou eu fiquei sozinho? Ninguém respondeu? O Wilson respondeu, beleza, pronto. Então, sexta-feira, que é o dia que vocês não têm aula presencial, né? Amanhã a gente está na escola, quem está na escola vai ver assunto novo. A gente está um pouco adiantado em relação a quem está na escola. De novo, eu peço um pouco de... mas aí, o que vai acontecer? Conforme vão entrando as outras turmas, eu consigo dar mais aulas, para vocês. Aí, consequentemente, o pessoal que está no online vai conseguindo igualar o conteúdo, né? De forma que quem está no presencial vai ter 1 ou 2 aulas comigo na semana, enquanto quem está no online talvez tenha 3, talvez tenha 4 aulas, a gente consegue, então, se igualar aí, tá bom? Então, a gente para por aqui. Na aula de sexta-feira, eu preciso que vocês tenham treinado esses nomes para memorizar. Porque a gente já vai começar a dar o nome dos alcanos, alcenos e alcinos, e quem não souber, então, para quem está assistindo essa aula, gravada, a aula termina nesse momento.